Ele era viúvo, solitário, e chegou em casa no momento exato para ver o que nunca deveria. Uma cena inesperada, um silêncio constrangedor e uma decisão que mudaria o destino dos dois para sempre. A chuva batia forte contra as janelas da mansão no Jardim Europa, em São Paulo. Eduardo Mendes observava as gotas escorrendo pelo vidro de seu escritório, seu café já frio sobre a mesa de mogno. Aos 45 anos, o empresário carregava nos ombros não apenas o peso de um império imobiliário, mas também a solidão que havia se instalado em sua vida desde a morte de Mariana, sua esposa, há exatos 2 anos e 3 meses. O som dos seus passos ecoava pelo corredor de mármore, enquanto caminhava em direção à sala de estar. A casa, que antes vibrava com as risadas de Mariana e o movimento constante de amigos, agora permanecia mergulhada em um silêncio quase sepulcral. As únicas presenças vivas ali eram Eduardo e Isabela Santos, a empregada doméstica que cuidava da propriedade com uma dedicação que ele jamais havia visto. Isabela tinha 28 anos e havia chegado à mansão poucos meses antes do acidente de Mariana. Era uma mulher simples, nascida em Carapicuíba, que havia deixado a casa dos pais para trabalhar na capital e sustentar a família. Seus olhos castanhos carregavam uma mistura de determinação e gentileza que Eduardo notava, mesmo tentando manter a distância profissional que julgava adequada. Naquela manhã de quinta-feira, Eduardo havia cancelado todas as reuniões. O dia cinzento combinava perfeitamente com seu estado de espírito, e ele decidiu trabalhar de casa. Vestindo apenas uma calça social preta e uma camisa branca sem gravata, ele tentava se concentrar nos relatórios financeiros, mas sua mente divagava constantemente. Senhor Eduardo, a voz suave de Isabela interrompeu seus pensamentos. Ela apareceu na porta do escritório, secando as mãos no avental floral que sempre usava. O senhor gostaria que eu preparasse o almoço mais cedo hoje? Vi que cancelou seus compromissos. Eduardo levantou os olhos dos papéis. Isabela havia amarrado os cabelos castanho escuros em um coque simples, algumas mechas rebeldes emoldurando seu rosto delicado. Ele notou não pela primeira vez como ela era naturalmente bonita, mesmo sem maquiagem e com as roupas simples de trabalho. Não precisa se preocupar com isso, Isabela. Não estou com muita fome, respondeu ele, voltando a atenção para os documentos. Mas o senhor precisa se alimentar direito, insistiu ela, dando um passo para dentro do escritório. A senhora Mariana sempre dizia que o senhor esquecia de comer quando ficava preocupado. O nome da esposa fez Eduardo pausar. Nos últimos meses, ele havia notado que Isabela mencionava Mariana com frequência, sempre com carinho e respeito. Era como se ela mantivesse a memória da antiga patroa viva na casa, algo que ao mesmo tempo o confortava e o perturbava. Está bem, ele concordou sem levantar os olhos. Prepare algo leve. Isabela sorriu e se retirou, deixando no ar o perfume suave do sabonete que usava. Eduardo ficou observando o espaço vazio da porta por alguns segundos antes de perceber que havia se distraído novamente. Lá fora, a chuva continuava caindo e o céu de São Paulo permanecia carregado de nuvens escuras. Dentro da mansão, os 2 únicos habitantes continuavam suas rotinas solitárias, sem saber que o destino estava prestes a criar uma situação que mudaria suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, sexta-feira, Eduardo acordou mais cedo que o habitual. Eram apenas 6h15 da manhã quando seus olhos se abriram, alertado pelo som de passos no andar de baixo. Isabela sempre chegava às 6 em ponto, pontual como um relógio suíço. Essa rotina havia se tornado um dos poucos aspectos previsíveis em sua vida caótica. Decidiu se levantar e tomar um banho antes do café da manhã. Geralmente, Isabela terminava de limpar o banheiro da suíte principal até às 7, e ele nunca havia interferido nessa rotina. Mas naquele dia, uma reunião importante havia sido remarcada para as 8 da manhã, e ele precisava se arrumar mais cedo. Eduardo caminhou pelo corredor silencioso, os pés descalços fazendo pouco ruído sobre o piso de madeira. A porta do banheiro da suíte estava entreaberta, e ele empurrou-a suavemente, esperando encontrar o ambiente vazio e limpo como sempre. O que ele viu o deixou completamente paralisado. Isabela estava no chuveiro, de costas para ele, deixando a água quente escorrer por seus cabelos soltos e ombros.
A porta de vidro estava embaçada, mas não o suficiente para esconder suas formas delicadas. Ela cantarolava baixinho uma música que Eduardo não reconhecia, completamente alheia à presença dele. Por um momento que pareceu uma eternidade, Eduardo ficou imóvel, sem saber se deveria recuar silenciosamente ou fazer algum barulho para alertá-la. Seu coração disparou e ele sentiu uma mistura confusa de constrangimento, surpresa e algo mais profundo que não conseguia nomear. "Meu Deus!" Isabela gritou quando finalmente percebeu a silhueta masculina através do vidro. Ela se virou rapidamente, cobrindo-se com as mãos o máximo possível. "Senhor Eduardo, eu não sabia que o senhor ia..." "Desculpa." Eduardo conseguiu balbuciar, cobrindo os olhos com as mãos e se virando de costas. "Eu não sabia que você estava... Pensei que você só limpava o banheiro, não que... Eu sempre tomo banho aqui depois de limpar a casa toda", explicou Isabela, a voz trêmula de nervosismo. "A senhora Mariana havia me dado permissão. Eu sempre termino antes do senhor acordar." "Claro, claro", Eduardo murmurou, ainda de costas, procurando a toalha que sabia estar no armário próximo. "Tome, vou deixar uma toalha aqui no balcão." Ele colocou a toalha felpuda sobre o mármore e saiu rapidamente do banheiro, fechando a porta atrás de si. Seu coração ainda batia acelerado quando se sentou na beira da cama, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração e confusão. Do outro lado da porta, Isabela havia parado o chuveiro e se envolvia na toalha macia. Suas próprias mãos tremiam ligeiramente. Em 2 anos trabalhando naquela casa, jamais havia acontecido algo assim. Eduardo sempre respeitara seus horários e seu espaço, mesmo sendo o patrão. "Senhor Eduardo!" Sua voz soou abafada através da porta. "O senhor está bem?" "Estou sim", ele respondeu tentando soar normal. "Isabela, eu realmente peço desculpas. Não sabia da permissão que Mariana havia dado." Houve uma pausa constrangedora antes dela responder. "Não precisa pedir desculpas. A culpa é minha. Devia ter avisado sobre meus horários." Eduardo ficou em silêncio, processando não apenas o constrangimento da situação, mas também algo que havia despertado nele naqueles poucos segundos. Pela primeira vez em 2 anos, havia sentido algo além da dor e do vazio que carregava. E isso o assustava mais do que qualquer reunião de negócios que tivesse pela frente. O constrangimento do incidente no banheiro pairou sobre a mansão durante toda a manhã seguinte. Eduardo havia saído para sua reunião sem tomar café da manhã, alegando pressa, mas na verdade não conseguia enfrentar Isabela após o que havia acontecido. Ela, por sua vez, concentrou-se obsessivamente nas tarefas domésticas, limpando cada cômodo com uma dedicação quase frenética. Quando Eduardo retornou ao final da tarde, encontrou a casa impecável como sempre, mas notou que Isabela evitava cruzar com ele pelos corredores. Durante o jantar, ela serviu sua refeição em silêncio, mantendo os olhos baixos e saindo rapidamente da sala de jantar. "Isabela", ele chamou quando ela estava quase saindo. "Podemos conversar?" Ela parou na porta, ainda de costas para ele. "Sim, senhor Eduardo." "Sente-se, por favor." Eduardo gesticulou para a cadeira ao lado da mesa. "E pode me olhar. Não vou te demitir nem nada do tipo." Isabela se virou lentamente, o alívio visível em seu rosto. Ela se sentou na beirada da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. "Sobre esta manhã", Eduardo começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Quero que saiba que respeitarei seus horários. Mariana estava certa ao dar essa permissão. Esta é sua casa também, de certa forma." "Obrigada, senhor Eduardo", ela respondeu baixinho. "Mas talvez seja melhor eu mudar meus horários. Não quero causar mais constrangimento." "Não", ele disse firmemente. "Você não tem que mudar nada. Sou eu quem precisa me adaptar." Houve uma pausa desconfortável. Isabela brincava nervosamente com as próprias mãos, enquanto Eduardo tentava encontrar coragem para fazer a pergunta que o incomodava desde a manhã. "Posso perguntar uma coisa?" ele finalmente disse. "Por que você sempre menciona Mariana? Não que me incomode, mas notei que você fala dela frequentemente." Isabela levantou os olhos, encontrando o olhar dele pela primeira vez desde o incidente. "A senhora Mariana foi muito gentil comigo quando cheguei aqui. Eu estava assustada. Era minha primeira vez trabalhando numa casa tão grande, tão diferente do que eu conhecia."
Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente, interessado. Ele nunca havia perguntado sobre o passado de Isabela ou sobre como ela havia se sentido ao chegar à mansão. Ela me ensinou não apenas sobre o trabalho, mas me fez sentir valorizada, Isabela continuou, uma lágrima brilhando no canto do olho. Disse que eu era inteligente, que podia estudar à noite se quisesse. Até me ofereceu para pagar um cursinho. Eduardo sentiu um aperto no peito. Essa era típico de Mariana, sempre vendo potencial nas pessoas e querendo ajudá-las a crescer. Ela falava muito do senhor também. Isabela prosseguiu, sua voz ficando mais suave. Dizia como o senhor era trabalhador, como se preocupava com os funcionários da empresa. Ela estava muito orgulhosa. Ela te contava sobre mim? Eduardo perguntou surpreso. Contava, e depois do acidente eu quis continuar cuidando da casa como ela faria. Queria que o senhor se sentisse cuidado, mesmo que ela não estivesse mais aqui. O silêncio que se seguiu foi diferente do constrangimento da manhã. Era um silêncio carregado de compreensão mútua, de uma conexão que nenhum dos dois havia esperado. Obrigado, Eduardo disse finalmente. Por cuidar da casa, sim, mas principalmente por manter algo dela vivo aqui. Isabela sorriu pela primeira vez desde o incidente, e Eduardo percebeu como aquele sorriso transformava completamente seu rosto. Nos dias que se seguiram à conversa, algo mudou na dinâmica da casa. O constrangimento inicial do encontro no banheiro havia dado lugar a uma espécie de intimidade respeitosa entre Eduardo e Isabela. Eles começaram a conversar mais durante as refeições, e Eduardo descobriu que ela era muito mais do que havia imaginado. Na terça-feira seguinte, Eduardo chegou em casa mais cedo e encontrou Isabela na biblioteca, limpando cuidadosamente os livros de Mariana. Ela segurava um exemplar de Dom Casmurro e parecia absorta na leitura. "Você gosta de Machado de Assis?" perguntou ele, apoiando-se no batente da porta. Isabela se sobressaltou, quase derrubando o livro. "Desculpa, Sr. Eduardo. Eu só estava... A poeira estava... Não precisa se explicar", ele disse entrando na biblioteca. "Pode ler os livros que quiser. Mariana adoraria saber que eles estão sendo apreciados." "Eu estudei literatura no ensino médio", Isabela admitiu, recolocando o livro na estante. "Sempre quis ler mais, mas... Bem, a vida ficou corrida depois que saí de casa." Eduardo se aproximou da estante e retirou outro livro. "Este aqui era o favorito dela", disse, mostrando um exemplar gasto de Quincas Borba. Ela relia todo ano. "Por que o senhor nunca se casou de novo?" A pergunta saiu da boca de Isabela antes que ela pudesse se conter. Imediatamente, seu rosto corou de vermelho. "Desculpa, não devia ter perguntado isso." Eduardo ficou surpreso com a pergunta direta, mas não se sentiu ofendido. "Não é fácil recomeçar", respondeu honestamente. "Mariana e eu estávamos juntos há 15 anos. Não sei se consigo me imaginar com outra pessoa." "Mas o senhor ainda é jovem", Isabela observou, organizando alguns livros na prateleira inferior. "Tem direito de ser feliz novamente." "E você?" Eduardo perguntou, antes de pensar melhor. "Perdão, também não devia." "Está tudo bem", Isabela sorriu. "Nunca tive tempo para relacionamentos sérios. Sempre foquei em ajudar minha família, trabalhar. Minha mãe sempre dizia que eu era muito exigente, que esperava demais dos homens." Eduardo observou Isabela enquanto ela falava. Havia uma melancolia em sua voz que ele reconhecia. Era a melancolia de alguém que havia colocado os sonhos próprios em segundo plano. "Sua família sabe que você trabalhas aqui? Sabem que trabalho numa casa boa, em Jardim Europa. Minha mãe fica impressionada quando conto sobre a mansão, sobre como tudo é bonito aqui." Isabela fez uma pausa. "Às vezes me sinto culpada por gostar tanto deste lugar. É muito diferente do mundo de onde venho." "Não se sinta culpada por isso", Eduardo disse gentilmente. "Você tem direito de apreciar coisas belas, de querer crescer na vida." Naquele momento, enquanto conversavam entre as estantes de livros, sob a luz dourada da tarde, Eduardo percebeu que há muito tempo não se sentia tão à vontade na presença de outra pessoa. Isabela não era apenas a empregada eficiente que ele pensava conhecer. Ela era inteligente, sensível e carregava sonhos que havia deixado de lado para cuidar dos outros. E pela primeira vez desde a morte de Mariana, Eduardo se perguntou se seria possível sentir algo por outra pessoa
sem que isso significasse traição à memória de sua esposa. Isabela, organizando os últimos livros, também sentia algo diferente. O homem distante e formal que ela conhecia estava mostrando um lado humano, vulnerável, que a fazia ver além da diferença social entre eles. Quando se despediram naquela tarde, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles, mesmo que nenhum dos dois soubesse ainda como nomear essa transformação. Uma semana depois da conversa na biblioteca, uma tempestade forte atingiu São Paulo na noite de quinta-feira. Eduardo estava em seu escritório, tentando se concentrar em relatórios financeiros, quando a luz piscou várias vezes antes de se apagar completamente. "Droga!" murmurou ele, tateando no escuro em busca do celular para usar como lanterna. A luz do aparelho iluminou seu rosto preocupado quando ele se dirigiu à cozinha procurando velas. "Senhor Eduardo." A voz de Isabela veio do corredor. Ela apareceu carregando 2 velas acesas. "Encontrei estas na despensa. Parece que a queda de energia atingiu todo o bairro." "Obrigado," ele disse, aceitando uma das velas. "Você pode ir para casa se quiser. Deve ser difícil sair com essa chuva, mas posso chamar um táxi." "Na verdade," Isabela interrompeu hesitante, "eu perdi o último ônibus por causa da tempestade. Estava esperando a chuva diminuir, mas..." Eduardo olhou pela janela da cozinha. A chuva caía torrencialmente, e os relâmpagos iluminavam o céu escuro de forma quase constante. "Você pode ficar aqui esta noite. Há quartos de sobra no andar de cima." "Não quero incomodar." "Não incomoda," ele disse firmemente. Na verdade, seria bom ter companhia numa noite dessas. Eles se instalaram na sala de estar, Eduardo no sofá de couro e Isabela numa poltrona próxima. As velas criavam sombras dançantes nas paredes, e o som da chuva transformava a mansão em um casulo aconchegante contra a tempestade lá fora. "Conte-me sobre sua família," Eduardo pediu, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido. Isabela se acomodou melhor na poltrona. "Somos em 5. Meus pais, eu, meu irmão mais novo e minha irmã caçula. Meu pai trabalha numa metalúrgica em Osasco, minha mãe faz faxina em casas do bairro. E eles apoiaram sua decisão de vir trabalhar aqui? Meu pai ficou preocupado no início. Dizia que pessoas ricas eram diferentes, que eu poderia me machucar tentando pertencer a um mundo que não era meu." Isabela sorriu tristemente. "Acho que ele tinha medo que eu mudasse, que parasse de visitá-los." Eduardo sentiu um aperto no peito. "Ah, você mudou?" "Não sei," ela respondeu honestamente. "Às vezes me pego sonhando com coisas que antes nem passavam pela minha cabeça. Livros, viagens, estudar na universidade. A senhora Mariana costumava falar sobre os lugares que conhecia, e eu ficava imaginando como seria. Não há nada de errado em querer crescer, Isabela. Mas e se eu esquecer de onde vim? E se eu virar uma pessoa que minha família não reconhece mais?" Eduardo se inclinou para a frente, a luz da vela destacando a sinceridade em seus olhos. Conhecer outros mundos não significa abandonar suas raízes. Mariana vinha de uma família simples também, sabia disso? Isabela arregalou os olhos, surpresa. O pai dela era mecânico, a mãe costureira. Quando nos conhecemos, ela estava terminando a faculdade de pedagogia, trabalhando de garçonete à noite para se sustentar. Eduardo sorriu com a lembrança. Ela sempre dizia que o dinheiro havia mudado suas possibilidades, mas não quem ela era por dentro. "Como vocês se conheceram?" "Numa lanchonete perto da universidade. Eu estava no último ano de administração, ela no segundo de pedagogia. Ela derrubou um milkshake na minha camisa." Ele riu baixinho. Ficou tão nervosa que ofereceu para pagar a lavanderia, mesmo ganhando praticamente nada. Isabela sorriu imaginando a cena. "E aí?" "Aí eu me apaixonei pela generosidade dela, pela forma como se importava com as pessoas. Namoramos por 3 anos antes de nos casarmos. O senhor deve sentir muita falta dela." Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando a chama da vela tremular. "Sinto, mas ultimamente..." Ele hesitou. "Ultimamente tenho percebido que a dor está mudando. Não está desaparecendo, mas está se transformando em algo diferente." Isabela sentiu o coração acelerar, embora não soubesse exatamente por quê. "Isso é bom, não é?" "Acho que sim," Eduardo respondeu, seus olhos encontrando os dela na penumbra. "Acho que ela gostaria de saber que estou aprendendo a viver de novo. Do lado de fora,
um trovão ecoou pela noite, mas nenhum dos dois se assustou. Estavam perdidos em uma conversa que os estava aproximando de uma forma que nenhum deles havia antecipado. Na manhã seguinte, Isabela acordou no quarto de hóspedes com o som dos pássaros cantando no jardim. A tempestade havia passado, e a luz dourada do sol filtrava pelas cortinas. Ela havia dormido melhor do que em meses, embalada pela sensação de segurança da mansão e pelas lembranças da conversa com Eduardo. Quando desceu para a cozinha, encontrou Eduardo já vestido para o trabalho, tomando café e lendo jornal. "Bom dia", ela disse um pouco tímida. A luz voltou durante a madrugada. "Bom dia." "Sim, voltou por volta das 3 da manhã." Eduardo dobrou o jornal. "Dormiu bem?" "Muito bem, obrigada." Isabela começou a preparar seu próprio café. "O senhor vai para o escritório hoje?" "Vou, mas posso te deixar em casa se quiser. Sei que sua rota de ônibus deve estar complicada depois da chuva." Isabela hesitou. A oferta era tentadora, mas também a deixava nervosa. "Não quero dar trabalho." "Não é trabalho", Eduardo disse, levantando-se da mesa. "Na verdade, gostaria de conhecer o bairro onde você mora. Se você não se importar, claro." Durante o trajeto de carro até Carapicuíba, Isabela ia indicando as ruas enquanto observava Eduardo dirigir. Era estranho vê-lo fora do ambiente da mansão, mais relaxado, fazendo perguntas sobre o bairro e demonstrando interesse genuíno por sua vida. "É aqui", ela disse quando chegaram à rua da sua casa. Era uma rua simples, com casas pequenas e bem cuidadas, algumas com pequenos jardins na frente. Eduardo estacionou em frente a uma casa amarela com um portão verde. "É bonita", ele comentou sinceramente. "Meu pai pintou no ano passado", Isabela disse com orgulho. "Ele e minha mãe cuidam muito bem da casa, mesmo sendo pequena." Nesse momento, uma mulher de cerca de 50 anos saiu da casa carregando uma sacola. Quando viu Isabela descendo de um carro caro, seus olhos se arregalaram. "Mãe!" Isabela acenou. "Que bom que te encontrei." A mãe de Isabela se aproximou do carro, claramente curiosa sobre quem seria o homem bem vestido que havia trazido sua filha. "Mãe, este é o Sr. Eduardo, meu patrão", Isabela apresentou. "Sr. Eduardo, esta é minha mãe, Dona Rosa." Eduardo desceu do carro e estendeu a mão respeitosamente. "Muito prazer, Dona Rosa. Sua filha é uma pessoa excepcional." Rosa apertou a mão dele, um pouco intimidada, mas impressionada com a gentileza. "O prazer é meu, Sr. Eduardo. A Isabela sempre fala bem do senhor e da finada senhora. Ela cuida muito bem de mim e da casa." Eduardo disse calorosamente. "A senhora deve ter muito orgulho dela." "Tenho, sim." Rosa sorriu, relaxando um pouco. Sempre foi estudiosa, dedicada. Desde pequena sonhava em estudar mais. Eduardo olhou para Isabela, que ficou vermelha com o comentário da mãe. "Ela me contou sobre isso. É um sonho que deveria ser realizado." "Bem", Isabela interrompeu, sentindo-se exposta. "O senhor deve estar com pressa para chegar ao trabalho." "Na verdade", Eduardo disse pensativo, "estou com uma ideia. Dona Rosa, a senhora se importaria se eu conversasse um pouco mais com Isabela? Há uma proposta que gostaria de fazer." Rosa olhou entre os dois, claramente intrigada. "Claro, fiquem à vontade." Eduardo se virou para Isabela. "Tenho pensado muito na nossa conversa de ontem. E se você fizesse vestibular? Posso ajudar com os custos do cursinho e você pode ajustar seus horários na casa para ter tempo de estudar." Isabela ficou boquiaberta. "Senhor Eduardo, eu não posso aceitar isso." "Por que não? Mariana sempre quis fazer isso por você, e eu gostaria de honrar esse desejo dela. E..." Ele fez uma pausa. "Também é algo que eu quero fazer." Rosa observava a troca entre os dois com crescente interesse. Havia algo na forma como o patrão olhava para sua filha, uma gentileza que ia além da mera bondade de um empregador. "Pense sobre isso", Eduardo disse suavemente. "Não precisa me dar uma resposta agora, mas quero que saiba que a oferta é real." Enquanto Eduardo se despedia e entrava no carro, Rosa se virou para Isabela com um olhar penetrante. "Filha", ela disse baixinho, "esse homem não está olhando para você como um patrão olha para uma empregada." Isabela sentiu o coração disparar, porque sua mãe havia verbalizado exatamente o que ela própria vinha sentindo, mas não tinha coragem de admitir.
Isabela passou o fim de semana inteiro pensando nas palavras de sua mãe e na proposta de Eduardo. Voltou à mansão na segunda-feira com uma mistura de ansiedade e expectativa, sem saber como abordar o assunto ou mesmo como se comportar diante dele. Eduardo estava no jardim quando ela chegou, algo incomum para ele numa segunda de manhã. Estava de calça jeans e camisa polo, regando pessoalmente as rosas que Mariana havia plantado anos atrás. "Bom dia", ela disse, aproximando-se hesitante. "Bom dia, Isabela." Ele se virou, o rosto ligeiramente corado pelo sol matinal. "Desculpa estar aqui tão cedo. Não consegui dormir direito e resolvi cuidar um pouco do jardim." "O senhor sabe mexer com plantas?" ela perguntou, genuinamente surpresa. Eduardo riu, um som que ela percebeu não ouvir há muito tempo. "Mariana me ensinou algumas coisas. Ela dizia que eu tinha mãos de jardineiro frustrado." Ele apontou para um canteiro de flores coloridas. "Essas petúnias estavam morrendo. Consegui salvá-las." Isabela observou as flores vibrantes e notou o orgulho discreto na voz dele. Ficaram lindas. Eles caminharam juntos pelo jardim, Eduardo explicando sobre as diferentes plantas enquanto Isabela ouvia com interesse genuíno. Era uma intimidade diferente da que haviam compartilhado na biblioteca ou durante a tempestade, mais natural, espontânea. "Eduardo", ela disse de repente, interrompendo uma explicação sobre hibiscos. Era a primeira vez que o chamava pelo nome sem o senhor, e ambos perceberam. Ele parou de falar e a olhou atentamente. "Sim? Sobre a proposta do cursinho." Isabela respirou fundo. "Por que o senhor quer fazer isso por mim?" A pergunta era direta, e Eduardo percebeu que não poderia mais se esconder atrás da memória de Mariana ou da mera bondade de patrão. "Porque..." ele começou, depois parou, lutando com as palavras. "Porque você merece ter suas oportunidades, e porque, honestamente, ver você crescer, realizar seus sonhos, me faria feliz." "Só isso?" Isabela perguntou baixinho, seus olhos castanhos fixos nos dele. Eduardo sentiu o coração acelerar. Ali estava a pergunta que ele vinha evitando fazer a si mesmo. "Não", admitiu finalmente. "Não é só isso." O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensão e possibilidades não ditas. Eduardo deu um passo para mais perto, e Isabela não recuou. "Isabela, eu..." ele começou, mas foi interrompido pelo som da campainha. O momento se desfez como uma bolha de sabão. Isabela deu um passo para trás, o rosto corado, enquanto Eduardo passava a mão pelos cabelos em frustração. "Deve ser a entrega do mercado", ela murmurou, já se dirigindo para a casa. Eduardo ficou parado entre as rosas, sabendo que havia chegado perigosamente perto de confessar sentimentos que ainda o assustavam. Pela primeira vez, desde a morte de Mariana, havia quase beijado outra mulher, e não se sentia culpado, se sentia vivo. Dentro da casa, Isabela atendia o entregador com mãos trêmulas. O que quase havia acontecido no jardim confirmava todas as suspeitas que vinha nutrindo. Eduardo não a via apenas como empregada, e ela estava se apaixonando por ele. Mas como poderiam estar juntos? O que as pessoas diriam? O que sua família pensaria? E o que ela própria achava disso? Seria capaz de amar um homem que havia sido de outra, especialmente de alguém que respeitava tanto quanto Mariana? Quando Eduardo entrou na cozinha, encontrou-a organizando as compras com movimentos mecânicos, claramente perdida em pensamentos. "A Isabela..." Ela se virou e ele pôde ver a confusão em seus olhos. "Eduardo, acho que precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós." Ele assentiu lentamente. "Você está certa. Precisamos. Mas não agora", ela disse rapidamente. "Preciso pensar, entender o que estou sentindo." "Tudo bem", Eduardo concordou, embora cada fibra do seu ser quisesse resolver aquilo imediatamente. "Quando você estiver pronta." Isabela assentiu e voltou a organizar as compras, mas ambos sabiam que não haveria mais como fingir que eram apenas patrão e empregada. Alguma coisa fundamental havia mudado entre eles, e não haveria volta. Na quinta-feira seguinte, Isabela chegou à mansão com uma decisão tomada. Havia passado dias conversando com sua mãe, pensando sozinha em seu quarto, e chegara à conclusão de que não poderia mais fingir que seus sentimentos por Eduardo eram apenas admiração ou gratidão. Eduardo estava no escritório,
mas saiu assim que a ouviu chegar. Nos últimos dias, ambos haviam sido excessivamente educados um com o outro, mantendo conversas superficiais e evitando ficar sozinhos por muito tempo. "Bom dia", ele disse, parecendo mais nervoso que o habitual. "Bom dia. Eduardo, você pode conversar agora? Sobre aquilo que deixamos pendente?" Ele assentiu e a conduziu para a sala de estar, onde se sentaram nos mesmos lugares da noite da tempestade. Mas desta vez, a luz do sol entrava pelas janelas, tornando tudo mais claro, mais real. "Eu pensei muito", Isabela começou, as mãos entrelaçadas no colo. "Sobre a proposta do cursinho, sobre o que aconteceu no jardim, sobre nós." Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente, prestando atenção total. "Aceito a proposta do cursinho", ela disse primeiro, "mas quero que seja um empréstimo. Vou pagar de volta quando me formar e conseguir um trabalho melhor." "Isabela, não, me deixe terminar." Ela respirou fundo. "E sobre nós, eu também sinto alguma coisa, Eduardo. Algo que vai além do respeito ou gratidão." O coração de Eduardo disparou. "Você sente?" "Sinto, mas estou com medo." As lágrimas brilharam nos olhos dela. "Medo do que as pessoas vão pensar, medo de não ser suficiente para você, medo de estar traindo a memória da senhora Mariana." Eduardo se levantou e foi se sentar ao lado dela no sofá. "Posso tocar sua mão?" Isabela assentiu e ele entrelaçou os dedos com os dela. "Primeiro", Eduardo disse suavemente, "o que as pessoas pensam não importa. Segundo, você é mais do que suficiente. Você é inteligente, carinhosa, forte. E terceiro", ele fez uma pausa. "Eu conversei com Mariana sobre isso." Isabela o olhou confusa. "Como assim?" "Fui ao cemitério na semana passada. Pela primeira vez desde o funeral, consegui falar com ela de verdade." Eduardo sorriu tristemente. "Contei sobre você, sobre como me sinto. E eu juro que senti como se ela estivesse me dando permissão para ser feliz de novo." "Eduardo", Isabela sussurrou, "Mariana sempre quis que eu vivesse plenamente. Ela odiaria saber que estou me negando uma chance de amor por causa da memória dela." Ele apertou a mão de Isabela. "E eu estou me apaixonando por você, Isabela. Não como um substituto para Mariana, mas como você, única, especial, maravilhosa." As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Isabela. "Eu também estou me apaixonando por você." Eduardo levantou a mão livre e gentilmente enxugou as lágrimas dela. "Então não precisamos ter medo, não é? Podemos descobrir isso juntos, no nosso ritmo." "E se não der certo?" Ela perguntou vulnerável. "E se der?" Ele respondeu com um sorriso. "Isabela, você me fez voltar a acreditar que posso ser feliz. Isso já é mais do que eu esperava encontrar novamente na vida." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando, com as mãos entrelaçadas. "Posso te beijar?" Eduardo perguntou baixinho. Em resposta, Isabela se inclinou para mais perto dele. Quando seus lábios se encontraram, foi um beijo suave, terno, cheio de promessas e possibilidades. Era o primeiro beijo de Eduardo desde a morte de Mariana, e o primeiro beijo verdadeiramente apaixonado na vida de Isabela. Quando se separaram, ela apoiou a testa na dele. "O que fazemos agora?" "Agora", Eduardo disse sorrindo, "começamos nossa história. Juntos." Lá fora, no jardim que Eduardo havia aprendido a cuidar, as rosas de Mariana balançavam suavemente na brisa, como se estivessem dando sua bênção ao novo amor que florescia na casa que ela tanto havia amado. 3 meses haviam se passado desde que Eduardo e Isabela assumiram seus sentimentos um pelo outro. O relacionamento deles se desenvolvera gradualmente, com cuidado e respeito mútuo, mas não sem desafios. Isabela havia começado o cursinho pré-vestibular e estava se dedicando intensamente aos estudos. Eduardo havia ajustado sua rotina para dar-lhe mais tempo livre, e ela dividia suas tardes entre os livros na biblioteca da mansão e as aulas no centro de São Paulo. "Como foram as aulas hoje?" Eduardo perguntou quando ela chegou em casa numa tarde de terça-feira, os cabelos ligeiramente desarrumados pela correria do trânsito. "Difíceis, mas boas", ela respondeu, deixando a mochila na entrada. "A professora de matemática disse que estou progredindo bem, considerando o tempo que fiquei longe dos estudos." Eduardo sorriu orgulhoso. "Você é mais inteligente do que imagina. Nos últimos meses,
Eles haviam estabelecido uma rotina. Isabela ainda cuidava da casa, mas agora como uma parceira, não apenas empregada. Eles dividiam as refeições, conversavam sobre os estudos dela e o trabalho dele, e aos poucos foram construindo uma intimidade verdadeira. Mas nem tudo era fácil. Na semana anterior, Eduardo havia levado Isabela para jantar em um restaurante elegante no Itaim, e ela havia se sentido desconfortável com os olhares curiosos dos outros clientes. A diferença de idade e a clara disparidade social entre eles não passava despercebida. "Eduardo", ela disse naquela noite, se sentando ao lado dele no sofá, "às vezes me sinto como se estivesse representando um papel que não é meu." Ele franziu a testa, preocupado. "O que você quer dizer?" "No restaurante semana passada, no shopping, quando fomos comprar roupas para o cursinho, as pessoas olham, fazem suposições." Isabela suspirou. "E às vezes, eu mesma não sei se pertenço ao seu mundo." Eduardo pegou as mãos dela. "Você não tem que pertencer ao meu mundo, Isabela. Nós estamos criando o nosso mundo juntos. Mas e se eu mudar tanto que você não me reconheça mais? E se eu ficar muito diferente da pessoa por quem você se apaixonou?" Era uma preocupação que Isabela carregava desde o início do relacionamento. O medo de perder sua essência ao tentar se adequar a um estilo de vida tão diferente do seu. "Quer saber o que mais me atrai em você?" Eduardo perguntou, acariciando o rosto dela. "Sua autenticidade, a forma como você se importa com as pessoas, como trabalha duro pelos seus sonhos, como trata todos com a mesma gentileza. Isso não vai mudar porque você está estudando ou porque está comigo. Como você tem tanta certeza?" "Porque eu passei pelos mesmos medos quando me casei com Mariana. Ela vinha de origem humilde, lembra? E ela nunca perdeu sua essência, mesmo vivendo anos numa realidade muito diferente da que conhecia." Naquela mesma semana, Isabela havia enfrentado outro desafio quando foi visitar sua família. Seu pai, que inicialmente havia ficado desconfiado do relacionamento, finalmente decidiu conversar com ela abertamente. "Filha", disse ele enquanto caminhavam pela praça do bairro, "não é que eu não goste do Eduardo. Ele parece ser um bom homem. Mas estou preocupado com você." "Por quê, pai?" "Porque você sempre foi nossa menina determinada, independente. E tenho medo que você dependa demais dele agora, que pare de lutar pelos seus próprios sonhos." Isabela havia ficado surpresa com a perspicácia do pai. "Pai, eu ainda vou fazer faculdade, ainda quero ter minha profissão." "Eu sei, filha, mas quero ter certeza de que esses são seus sonhos, não os sonhos que você acha que ele quer que você tenha." Essa conversa havia mexido profundamente com Isabela, levando-a a refletir sobre suas motivações e desejos verdadeiros. Na noite seguinte, ela decidiu ser totalmente honesta com Eduardo sobre seus receios. "Preciso ter certeza de que estou estudando porque eu quero, não para impressionar você ou para me tornar alguém que você ache mais adequada", ela disse. Eduardo a abraçou forte. "Isabela, eu me apaixonei pela empregada doméstica que encontrei lendo Machado de Assis na biblioteca. Por você, exatamente como você é. Se você quiser estudar, ótimo. Se decidir que não é isso que quer, também vou te apoiar. Mas eu quero estudar", ela afirmou com convicção. "Quero ser psicóloga, ajudar pessoas como eu, que cresceram sem muitas oportunidades. Só precisava ter certeza de que essa decisão era minha." "E agora tem?" "Tenho. E também tenho certeza de que te amo. Não pelo que você pode me dar, mas por quem você é." Eles se beijaram, e pela primeira vez Isabela se sentiu completamente confortável com suas escolhas e seus sentimentos, sem medo do julgamento dos outros ou de perder sua identidade. 1 ano depois da primeira vez que se beijaram, Eduardo e Isabela caminhavam pelo mesmo jardim onde quase haviam se declarado pela primeira vez. Mas agora, o espaço havia sido transformado. Junto às rosas de Mariana, floresciam novos canteiros que eles haviam plantado juntos, simbolizando o crescimento de seu relacionamento. Isabela havia passado no vestibular para psicologia na PUC, conseguindo uma bolsa parcial que, combinada com o apoio de Eduardo, tornaria seus estudos possíveis. A notícia havia chegado numa manhã de dezembro, e a alegria dela havia contagiado toda a casa. "Ainda não acredito que consegui", disse ela, admirando a carta de aprovação que guardava cuidadosamente no quarto, que agora dividia com Eduardo. "Eu sempre acreditei", ele respondeu,
beijando sua testa. Você trabalhou duro para isso. Nos últimos meses, eles haviam oficializado seu relacionamento para as famílias de ambos. A mãe de Isabela havia se afeiçoado rapidamente a Eduardo, impressionada com seu respeito genuíno pela filha e pela família dela. O pai, mais reticente no início, acabou por reconhecer que Eduardo via Isabela como uma igual, não como alguém que precisava ser salva ou melhorada. Ele te olha como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo, havia dito a mãe de Isabela numa das visitas deles a Carapicuíba. E você brilha quando está com ele. Eduardo também havia apresentado Isabela aos seus amigos e sócios. Alguns haviam demonstrado surpresa, outros curiosidade, mas a maioria acabou sendo conquistada pela inteligência e naturalidade dela. Naquela tarde de dezembro, enquanto regavam as plantas juntos, Eduardo surpreendeu Isabela com uma proposta inesperada. Tenho pensado em algumas mudanças para o ano que vem, disse ele, colocando o regador de lado. Que tipo de mudanças? Ela perguntou, curiosa. Primeiro, quero vender algumas propriedades da empresa e criar uma fundação para oferecer bolsas de estudo para jovens de famílias de baixa renda. Eduardo sorriu. A ideia foi inspirada em você. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eduardo. E segundo, ele continuou se ajoelhando diante dela no meio do jardim. Quero pedir para você se casar comigo. Isabela levou as mãos à boca, chocada. Eduardo retirou uma caixinha simples do bolso. Não é um anel extravagante, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de ouro branco com um pequeno diamante. Mas é escolhido com todo o amor do mundo. Eduardo, nós nunca falamos sobre casamento. Eu sei, e se você não estiver pronta, tudo bem. Podemos esperar até você se formar ou quanto tempo você precisar. Ele segurou as mãos dela. Só queria que soubesse que meu desejo é construir uma vida completa com você. Uma família, uma história nossa. Isabela olhou para o homem ajoelhado diante dela. Eduardo havia se transformado tanto quanto ela nos últimos meses. O homem distante e melancólico havia dado lugar a alguém mais leve, mais presente, mais vivo. E ela sabia que uma parte dessa transformação se devia ao amor que dividiam. Sim, ela disse baixinho, depois mais alto. Sim, eu aceito. Eduardo se levantou e a beijou, colocando o anel em seu dedo, enquanto as lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de ambos. Tem uma condição, Isabela disse quando se separaram. Qual? Quero que o casamento seja simples com nossas famílias e amigos mais próximos. E quero que seja aqui no jardim, perto das rosas da Mariana. Acho que ela gostaria de participar, de alguma forma. Eduardo sorriu, emocionado com a sensibilidade dela. Acho que ela aprovaria completamente nossa história. Naquela noite, ligaram para as respectivas famílias para contar as novidades. A mãe de Isabela chorou de emoção. O pai dela apertou a mão de Eduardo com respeito e carinho, e todos brindaram ao futuro que os aguardava. Meses depois, numa tarde ensolarada de março, Eduardo e Isabela se casaram no jardim da mansão, cercados por familiares e amigos. Isabela usava um vestido simples, mas elegante, e Eduardo não conseguia parar de sorrir. Durante os votos, Isabela falou sobre como havia aprendido que o amor verdadeiro não diminui nossas diferenças, mas as transforma em pontes para um entendimento mais profundo. Eduardo falou sobre como ela havia lhe ensinado que era possível honrar o passado enquanto abraçava completamente o futuro. E quando se beijaram como marido e mulher, as rosas de Mariana balançaram suavemente na brisa da tarde, como uma bênção silenciosa sobre o novo amor que florescia, onde antes havia apenas dor e solidão. Eles haviam descoberto que às vezes o amor chega quando menos esperamos, em formas que nunca imaginamos, e que a verdadeira beleza está em ter coragem suficiente para se entregar a essa possibilidade, independentemente das diferenças que o mundo insiste em ver como obstáculos. Eduardo e Isabela construíram uma vida baseada no respeito mútuo, no crescimento conjunto e na certeza de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Apenas dois corações decididos a escrever sua própria história.